Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja hoje sempre. Amém? Amém. Vamos dar dando início na nossa espiritualidade. E na semana passada eu desenvolvi uma série de ilustrações a respeito de tempestades, né? Vocês lembram? Eu mostrei quais são os objetivos dessas tempestades em nossas vidas. Elas têm como principal objetivo mostrar coisas que estão erradas, coisas que podem ser retiradas das nossas vidas, fazer com que a gente experimente o sensacional, o extraordinário de Deus andando sobre as águas, fazer com que a gente entenda que Jesus o tempo todo está conosco, conforme a tempestade da travessia do mar da Galileia. Depois eu resolvi falar de lugares, né? E aí eu falei de Lodebar. Nessas ministrações de tempestade também, ela pode ser útil, utilizada nessa administração, porque todas essas tempestades aconteceram no mar. O mar é um local que não é um habitat, é um lugar propício para que o homem aprenda a ter total e completa dependência de Deus, quando ele percebe que pelas suas próprias forças já não é capaz de encontrar a solução, sanar o problema. Dei uma explanada bem rapidamente, até uma encenaçãozinha com o Rogério, né, sobre os dois discípulos da caminho de Emaús. Hoje eu quero falar com vocês de Val de Jacó. Jacó, eu imagino que muitos já tenham ouvido falar ou conhecem a história de Jacó. Jacó, cujo nome significa usurpador, enganador, e parece que desde o seu nascimento ele, não tem uma explicação muito para isso, mas me parece que ele queria levar uma vantagem já desde o seu nascimento, que ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Quem conhece a história de Jacó? Conhece? Ele nasceu agarrado, ele era gêmeo com o seu irmão, ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão como quem queria sair primeiro. Sair primeiro tem a primogenitura. Primogenitura é uma bênção que passa do pai para o filho, na felicidade do pai, na iminência da morte do pai, onde vai ser transferido para o filho mais velho, né, algumas responsabilidades, né, vai se tornar o patriarca da família, vai herdar as coisas do pai, né, então tem os benefícios. E Jacó parece que ainda quando era um embrião em formação, não sei o que aconteceu para que isso acontecesse, porque não tinha entendimento, já queria. Aí eu na Bíblia não explica o que isso, né? Como que isso aconteceu. O fato é, então Jacó nasce nessas condições, e o tempo todo ele provavelmente desejando ser reconhecido. O seu irmão era um guerreiro, ele era doméstico, o seu irmão ia caçar para trazer a provisão para casa. E numa dessas caças, o seu irmão fica com muita fome. Ele está preparando ali um prato de lentilha, cozido de lentilha com carne. E naquele momento, Saul pede para ele: me dê um pouco daquela lentilha, e fala: não, só vou te dar se você me vender a sua primogenitura. E naquele momento, para Esaú, o que lhe importava era o primogenitura. Ele queria comer, matar a fome dele, porque ele estava com fome. Ele nem talvez imaginasse os outros do primogenitura. Talvez não tivesse importância para ele isso. A importância para ele naquele momento era matar a fome dele, que era a necessidade imediata que estava ali. Então ele vem a sua primogenitura do irmão, o irmão vai enganar o pai, fazendo-se passar por Esaú, sem diferença ideológica de Deus. Esaú é muito mais tranquilo, vestiu lá uma pele de um animal, foi lá, o pai estava quase cego já nas dúvidas, e passou a primogenitura para Jacó, ao invés de ser para Esaú, que era o filho mais velho. E nisso sucedeu com o apoio da mãe, né? Passagem. Mas não vou entrar no mérito desse.
questão aqui, para não perder o sentido da mensagem. Acontece que, depois que o pai morreu, Esaú, então, quer matar Jacó. E aí a mãe de Jacó orienta que ele vai lá para as terras de Labão, que era irmão da mãe de Jacó. E lá ele passa 20 anos. Na ida pelo caminho, Jacó começa a ter uma consciência inusual. E começa a pedir a Deus que fosse próspero, para que um dia ele pudesse voltar e consertar, se retratar, fazer reparações, consertar essa situação que na vida ele tentou ser abençoado à sua maneira. Ele queria ser abençoado, só que ele tentou fazer isso à sua maneira, e isso lhe trouxe consequências muito graves na sua vida. Ele fica 20 anos trabalhando para Labão, ele é enganado, porque o nome Jacó significa enganador. Aquele que enganou passa a ser enganado pelo sogro. Ele primeiro trabalhou 7 anos para casar com uma das filhas e casa com a outra. Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel e casou com Lia. Depois ele trabalhou mais 7 anos para casar com a Lia. Porque ele teve seu salário defraudado 10 vezes. Jacó. As consequências dele ter desejado ser abençoado. Isso não há problema em desejar ser abençoado. Todos nós queremos ser abençoados. Mas ser abençoados da sua forma, muitas vezes não está correto, porque para ser abençoado da minha maneira, muitas vezes eu vou ter que defraudar alguém, vou ter que puxar o tapete de alguém, vou ter que tomar o lugar de alguém, vou ter que fazer algo que traga prejuízo a alguém. Essa não é a forma correta, essa foi a forma que Jacó encontrou. Ele queria ser abençoado de toda forma. Imaginamos aí, né, a infância de Jacó, vendo o pai sempre tendo, né, em mais alta consideração o irmão mais velho, que era primogênito, né? Já tinha um nome que significava usurpador. Provavelmente as crianças que nasceu com idade no calcanhar do irmão, ele ganhou esse nome, como quem quer vir primeiro. Então ele passou uma infância talvez traumática, de crianças que falavam assim, ó, cuidado, hein, vai brincar com Jacó, porque o nome dele não representava, ele é enganador, ele é usurpador. Crescer dentro de um ambiente onde seu próprio nome te acusa, um rótulo. Ele devia ter traumas, devia ter, né? O ele fez no caminho de ida para viver com Labão, ele toma uma decisão, tem um despertar, que ele deseja verdadeiramente um dia retornar para a sua terra e consertar os seus erros. E lá, então Deus o abençoa no seu caminho de ida. Lembrando que da onde ele estava até a terra de Labão era 800 quilômetros, percebe? 800 quilômetros. O trajeto de ida dele foi sozinho. Então ele foi nesse caminho, ele teve muito tempo para pensar no tempo. 800 quilômetros a pé. Imagina eu fosse a pé, imagina quanto tempo deu a rir. Ele conseguiu. Fala que já vou já. Então, ele vai. Chegando lá, se encanta por Raquel, faz uma proposta para Labão. Labão fala que você trabalha 7 anos para mim, e troca para minha filha Raquel que você está. Aí o que acontece? Quando ele fez 7 anos, e foi Raquel, deu dinheiro. Aí ele trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. Durante o tempo que ele ficou lá, ele teve o seu salário defraudado, diminuído 10 vezes. Mas Deus era com ele, porque Deus olha a intenção do coração do homem. Deus olhou para Jacó e viu que a intenção era sincera, coração quebrantado e cumprido, e abençoou ele. Aí o irmão de Labão, o tio de Labão, um dia de noite vai lá e separa as ovelhas malhadas das ovelhas puras, brancas, e fala, ó, você vai cuidar da minha vida, vai guardar minhas ovelhas malhadas. Toda ovelha branca que nascer só das minhas ovelhas malhadas é para você. Então, assim, eu não entendo muito dessa questão genética da coisa, eu sei que isso é só milagre.
que só tinha ovelha malhada. Ele fez um sistema com as varas de cana lá que só nasceu das malhadas. Então ele era abençoado. Mas chega um determinado momento, então ele sofreu muito, eu imagino que o sofrimento deve ter servido para ele pensar, puxa vida, não valeu a pena ser abençoado. A forma que eu escolhi para ser abençoado. Dessa vez eu quero ser abençoado, mas eu quero ser abençoado por Deus. Em um determinado momento, ele já cansado de tanto, ele foi enganado muitas vezes por Labão, casando não era quem queria, teve o seu salário, essa questão das ovelhas, e estava sendo, aquilo que ele fez estava acontecendo com ele, o tempo todo na vida dele, depois de comerciar. Então ele deve ter pensado, falando, não, eu quero ser abençoado, continuou desejando ser abençoado, mas não mais do jeito dele. Colocou a vida dele nas mãos de Deus. Por que eu estou falando isso nessa ministração? Porque eu quero que você entenda que existem lugares que em algum momento Deus possa te levar para que você seja abençoado por Ele, para que você tenha um lugar de encontrar-se com Ele. Porque no retorno, Jacó resolve que ia resolver a situação, e naquele momento ele aproveitou que Labão foi fazer uma viagem, pegou toda a sua família, todos os seus servos, todos os seus bens, ele estava prosperando muito, estava entrando em conflito, inclusive com os seus cunhados, estava por causa de animais, estava muito complicada a situação dele. Então ele resolve. Quando ele chega no Val de Jaboque, ele sabia que a ilha do irmão dele era muito grande, que ia matá-lo. Ele quis preservar a sua vida, a vida da família dele e dos seus filhos. Ele manda que seus filhos vá primeiro, atravessassem primeiro, para que ele ficasse ali orando. E aí, nisso que ele estava orando, apareceu um anjo. Ele lutou a noite inteira com um anjo. E ele não deixava o anjo ir embora, o anjo não, já chegou na alma, tem que ir embora. O anjo falou, não, você não vai embora enquanto eu não for abençoado. O anjo feriu a coxa esquerda dele. E ali naquele momento ele teve o seu nome mudado de Jacó, usurpador, enganador, para Israel. Israel, quem que nasceu de Jacó e Raquel? Quem que foi? José. Libertou o povo cativo do Egito. Vocês estão entendendo? Um homem que teve uma vida pregressa, uma vida da boa maioria dos homens, cheio de erros, cheio de pecados, cheio de enganos, mas que no momento da vida dele, ele teve um despertar de que aquilo não estava certo. Você precisa ter um despertar. Muitas coisas você fez, muitas coisas necessitam ser consertadas, ser reparadas. E o Val de Jaboque, para você, hoje é aqui, irmão. Hoje você está no Val de Jaboque. Ele chamou aqui o lugar de Peniel. Está lá em Gênesis 32. Peniel, lugar de encontro com Deus. Você não está aqui para brincar de casinha, para jogar bola só, para ficar fazendo festinha, para ficar ouvindo musiquinha, para ficar fazendo correntinha. Você está aqui para ter um encontro com Deus. Para acertar de uma vez por todas, de uma forma definitiva, os problemas que estão amarrando a sua vida há anos. Quando Deus não faz isso fisicamente, nós observamos alguns lugares que Deus leva o homem até através de sonhos ou visão. Quando nós pegamos Ezequiel, por exemplo, ele leva Ezequiel até diante de um vale de ossos secos e fala para Ezequiel, é possível ter vida nesse monte de ossos secos? Deus sabe, Senhor. E manda ele profetizar sobre aqueles ossos secos. Você está aqui, e você pode se colocar dentro da palavra de Deus, é isso? Essa é a forma que você interpreta, a melhor forma, porque o Espírito Santo te convence e te conduz, que você pode estar ao mesmo tempo hoje aqui, no seu Val de Jaboque, no seu lugar de encontro com Deus. Dentro desse lugar, Deus pode te conduzir a visões de como fazer, de como resolver, te levando para um vale de ossos secos da sua própria vida, da sua própria existência, onde não existe vida, onde está tudo fedido, um cenário de morte completa, onde as coisas não acontecem, onde uma inércia toma conta, e você profetizar sobre os ossos secos, que é a sua própria vida. Profetiza a minha vida, que vai tornar carne,
que vai tornar sonhos, que vai tornar casamento, que vai tornar aspirações de progresso, as quais eu desejo minha vida. Teve um outro. Olha que interessante a palavra de Deus quando a gente avalia sobre essas óticas. Teve um outro Jeremias. Ele foi levado, a mão do Senhor estava sobre ele, levou ele à casa do oleiro. Levanta-te, vai à casa do oleiro, para ver como que se faz um vaso de barro. Trazendo isso para a minha vida, eu sou barro, nós somos pó da terra. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Deus está falando comigo e com você nessa manhã, através dessa visão, em que um local aonde o profeta foi levado, é para mostrar que a gente tem que ser feito de novo, está tudo quebrado, vazio, está todo danificado, está vazando, já não está servindo quase para nada. Para desmanchar o barro, para pisar o barro de novo, moer. O processo de fabricação de um vaso de barro é um processo difícil. Primeiro, não é qualquer barro. Você tem que ir lá tirar a argila, depois amassar a argila, pisar nela, tirar toda a bolha de ar que possa haver nela, tirar qualquer cisco, qualquer detrito que possa, depois da formação do barro, do vaso, rachar o vaso. Então, se nós observarmos a palavra de Deus e nos colocarmos na palavra de Deus, todo texto que eu ministrar aqui eu posso inserir no meio. Hoje aqui é o seu Val de Jaboque, hoje aqui é o seu Vale de Ossos Secos, hoje aqui é a casa do oleiro para você, hoje aqui é o seu Vale de Baca. Quem sabe do Vale de Baca? Existia um caminho obrigatório, né, para levar aqueles peregrinos, aqueles judeus que não moravam em Jerusalém, mas que faziam, né, todo judeu deveria participar de pelo menos uma das festas principais que aconteciam. Eram 4. Uma dessas 4 principais festas que aconteciam em Jerusalém, o judeu teria que participar. Eles tinham que obrigatoriamente atravessar o Vale de Baca, um vale muito árido, muito seco, que não tinha água, que muitos desfaleciam, mas era o único caminho para quem queria adorar em Sião. Sabe, aquele que tem realmente um desejo de ser abençoado na sua vida. Eu quero ser abençoado, então eu tenho que passar por determinadas situações para que eu possa ser abençoado. A situação que hoje Deus está mostrando para você, para abençoar a sua vida, é você passar pelo Vale de Baca. Não é fácil, se fosse fácil, todo mundo era abençoado. Todos nós já fomos, né? Porque a Bíblia fala, só que existem as condições. A Bíblia fala que nós todos fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É o que a Bíblia fala. Então eu sou abençoado, você é. Mas entre ser abençoado e tomar posse da bênção, para que você possa tomar posse dessas bênçãos, você vai ter que pagar o preço. E muitos não querem pagar o preço e não são abençoados. Só vai chegar em Sião e adorar e receber todas as promessas que estão preparadas para nós, aqueles que se dispuserem a passar por esses momentos difíceis. Quando eu falei de Lodebar, eu falei de uma terra em que o herdeiro do trono estava lá. O problema não é que ele estava lá, porque muitas vezes eu vou ter que ir para um local como esse, para ter o Peniel, o encontro com Deus. O problema é que muitas pessoas estão indo, mas não querem voltar mais, ou não conseguem voltar mais, e fica no meio dos vales de Baca, e fica no meio de Lodebar, e fica em Emaús, que quando eu falei Emaús, quer dizer olhar para trás, né? Jesus já tinha nascido, operado milagres, sinais, maravilhas e prodígios, aqueles discípulos não entenderam direito, e nos primeiros sinais de dificuldade, desanimaram. A gente faz isso o tempo todo. Desanimou, vamos voltar para Emaús. Voltar para Emaús é voltar para a vida que estava jogando. Vocês estão compreendendo? A Bíblia é maravilhosa, irmãozinha. Se observar lá atrás, a Bíblia forjou o caráter de homens que nos mostra um exemplo de que a mesma coisa que ele fez naquela ocasião, ele quer fazer na minha vida e na sua hoje, porque ele é atual para qualquer época da humanidade. A palavra de Deus, ela é atual para qualquer época da humanidade. Ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de Deus, que penetra a divisão da junta do espírito, da alma e das virtudes, e é apta para discernir
É a mesma palavra, irmão. E Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que ele fez com aqueles homens, ele quer fazer na minha vida, quer fazer na sua também. Só que você não vai entender. Mudou-se as épocas, mudou-se os tempos. Hoje nós temos tecnologia, mas a vontade de Deus continua sendo a mesma. Abençoar a minha vida e a sua. Hoje você está aqui, eu não sei se você consegue se identificar que você está em Lodebar, em Maús, Val de Jaboque, na Casa do Oleiro, no Vale de Ossos Secos. Porque eu, ao observar a Bíblia, eu estou em todos esses lugares ao mesmo tempo. Porque eu sei que o propósito de eu estar nesses lugares é eu alcançar aquilo que eu tanto desejo, é ser parecido com Jesus na sua glória eterna. Porque esse é o meu destino, porque esses lugares em que eu frequento, e muitas vezes, diga-se de passagem, eles fazem parte somente de uma agenda da minha vida, mas eles não fazem parte do meu destino. Vocês estão compreendendo? Isso aqui, esse momento, é uma parte de uma agenda sua. Cumprir, né? Esse programa faz parte da tua agenda, não do seu destino. Para alguns aqui já faz parte do destino. Está toda hora aqui, irmão. Vai passar mais tempo dentro daqui, fora daqui. Só vai conseguir viver sem substância se estiver dentro da clínica. E eu posso dizer até que eu me comparar que eu sou um desses, porque eu sei a dificuldade que é viver lá fora. Eu sei que seria da minha vida se eu estivesse lá fora, talvez nem vida. Eu entendo esse ministério na minha vida como um caminho que Deus preparou para preservar a minha vida e fazer a obra dele ao mesmo tempo. Olha só como Deus é maravilhoso. Preservar a minha vida e fazer a vontade dele ao mesmo tempo. Deus é maravilhoso. E poder falar isso aqui para vocês. Porque se você me conhecesse lá fora, numa outra condição, talvez eu seria um ou que estivesse vendendo droga para você, ou que estivesse usando droga junto com você, ou estivesse comprando droga com você. Porque eu não sou diferente de vocês. Só que eu tomei uma decisão no dia da minha vida. Quando eu recebi um chamado, que é o mesmo chamado que Deus tem para todos, porque há um sentido em que todos têm um chamado. Eu aceitei. E você, muitas vezes, não percebeu, você está sendo chamado o tempo todo, mas talvez você não tenha percebido. E você fica dando desculpas para executar, para aceitar e atender ao seu chamado, com desculpas, porque eu não sei falar bem, porque eu não conheço a Bíblia, porque isso, porque aquilo. Quando Deus chama, Ele capacita, irmão. Se Ele chamar você, vem como está. Venha como está. Porque Ele vai fazer a obra a partir de como você está. Uns Ele vai dar como pregador do Evangelho, outros como levita, outros como pregador, né? Outros como interpretador de sonhos, visão. Deus dá dons aos homens. Eu não sei qual é o seu dom. Fala que Deus só procura sempre os melhores dons. Mas o meu sei que é para todos. O amor, porque Deus é amor. A partir desse dom, Ele desenvolve os outros em você. Para de ficar dando desculpa. E entenda que você está aqui porque Deus tem misericórdia da sua vida. Porque ainda Ele não desistiu de você. E não vai desistir. Ele é fiel a obra que Ele fez na sua vida até o dia de Cristo, como afirmou a palavra. Mas Ele espera a sua decisão. Ele espera, porque tem um outro, tem um opositor que está gritando o tempo todo para ceifar a sua vida, para que você nem escute isso que eu estou te falando. E ele pode conseguir isso, essa é a missão dele no momento. E se você está em desobediência, o mundo espiritual é formado de legalidade. Então existe uma legalidade. Não posso ficar brincando com a minha sorte. E hoje eu sei que eu estou livre, estou aqui, graças a Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, falando com vocês, mas eu não posso ter a certeza que amanhã eu vou estar. Então eu tomo uma decisão que eu preciso tomar hoje. Hoje eu vou fazer a sua obra, Senhor. Hoje nem que for uma única palavra que vai sair da minha boca, mas vai sair uma palavra que vai abençoar. E não vai ser aquele irmão que eu gosto, não, porque isso é fácil. Sabe? Chegar no irmão com o qual você tem afinidade, falar, meu irmão, levanta aqui. Eu tenho afinidade com ele. Meu irmão, te amo em Cristo. Deus abençoe nosso dia. Seu dia seja abençoado, maravilhoso. Vamos realizar quando você quer ser abençoado. É sincero, ele é agressivo. A com ele é fácil para fazer.
Porque eu e ele, a gente tem muita afinidade, a gente conversa bastante. Agora, pega um cara agora, que por um acaso, eu não tenho problema, graças a Deus, eu nunca conheço. Né? Pelo menos eu não percebo. Mas tem muitas vezes alguém que me odeia pelo trabalho que eu tenho que desenvolver, que é puxar a orelha, é apontar, é falar o que está errado. Né? É uma barreira. É esse que eu tenho que chegar hoje. Porque eu não sei se o dia de amanhã tem. Ah, chegar dele hoje, não, vem cá, meu irmão. Dá um abraço aqui. Vem cá, o Jorge. O Jorge eu pego pesado com ele por amor. Mas talvez para ele, vou pegar o Jorge. Eu não tenho dificuldade com o Jorge porque eu amo o Jorge. Eu quero ver o Jorge sair daqui, menino que mulher, para ser vitorioso, para conquistar tudo que tem que conquistar a idade dele. E eu voltar na idade dele, você vê que o tamanho do sonho que eu ia transformar em realidade. Mas vamos supor que ele tem um problema comigo, porque eu pego muito pesado com ele, né? Reunião, para visitar o menino de doença, vem fazer reunião, vem comer. É meu trabalho. Eu não tenho dificuldade, talvez ele tenha. Então eu tenho isso em Jesus e fique sabendo que eu te amo Jesus também. E tudo que ele fala, tudo bem. Ninguém fala nada do mal. Entende? Então, você não pode perder essa oportunidade hoje, nem de vocês. Fazer diferente, irmão. E fazer o que nunca fez para viver o que nunca viveu. E aquele irmão que está do seu lado, quantos? Muitas vezes eu do seu lado, durante o dia, precisando ouvir algo que não seja as mesmas coisas de todo dia, de música, de algo que vai lá trazer solução, edificar, motivar o cara, fazer o cara pensar na vida. Eu falo pra caramba, sou até criticado muitas vezes por isso, o cara às vezes não demora. Eu tenho que falar algo que eu penso que em algum momento eu vou falar algo que vai trazer esse despertar para vocês, em que você tem que colocá-los a pensar. O trabalho terapeuta holístico é meio complicado, porque eu tenho que usar os meios menos evasivos possíveis para tentar produzir a mudança, gente. Observa o que precisa de cada um. E eu falo, não sei falar, né? Eu estou um pouco cansado já de tantos anos trabalhando. O melhor conselho que eu posso dar para qualquer um de vocês é esse momento aqui, ó. O momento da espiritualidade, porque hoje eu acredito que Jesus está. Sem Jesus não vai mais. Jesus não tira a tua vida. Não sei. Eu falo Jesus porque essa fé que eu creio, você tem o direito de crer da forma que você compreende e entende. Porém, a sua fé tem que ser uma fé suficientemente capaz de transformar você num ser humano melhor cada dia. Você está entendendo? Perca a oportunidade, aqui é o seu Valde Jaboque hoje. Aqui é seu Emaús. Aqui é o seu Lodebar. Aqui é a sua casa do Oleiro. Aqui é o seu Vale do Pato. Aqui é o seu Vale de Ossos Filhos. Aqui é esse lugar que representa a dificuldade, as inabilidades, um lugar que eu vou me confrontar comigo mesmo, um lugar que eu vou encontrar e observar e interpretar as coisas e não compreender, ou não aceitar, mas que eu vou ter que trabalhar isso porque as coisas não podem ser do meu jeito, na minha hora, no meu tempo. E fazer isso aqui uma bênção em vez de ver como muitos fazem, como se fosse um castigo. Isso não é castigo, não, irmão. É bênção na sua vida. Isso aqui é correção de Deus, porque Deus corrige seus filhos em amor. Então, aqui uma correção. O fato de cada um de vocês estar aqui mostra que Deus não desistiu de você. E se você olhar nesse momento, tem pessoas morrendo lá de overdose, nesse exato momento. Pessoas perdendo a vida, pessoas perdendo a memória, perdendo a capacidade de gozar, fazer uso das plenas funções racionais, dos seus sentidos sensoriais. Nesse momento está acontecendo tantas coisas, e você está sendo privilegiado de estar num lugar sem fazer uso de substância, porque não conseguia parar sozinho, e ainda ouvindo algo que possa trazer. Possa não, você que pode. Eu digo possa, porque depende muito mais de você, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, já prometeu e vai cumprir. Agora ele pergunta para você todos os dias: você quer que isso aconteça na sua vida? O que é que você quer que aconteça na sua vida? Eu já dei o meu decreto. O meu decreto é que você seja mais do que vencedor. Já ensinei como se faz para ser vencedor. Observando atentamente tudo aquilo que está escrito no livro dessa lei. Tem como.
nem te dá. Sem acrescentar uma vírgula, nem te dá nada. Fazendo. Vai ser difícil? Bicho, muito. Mas a partir do momento que eu começo a ver o primeiro passo, tá? Eu vou começar tendo a cada dia, cada tempo, mais autonomia, no estágio, né, incremental de mudança. Daqui a pouco eu estou morrendo, hoje eu não estou conseguindo. Né, beber é assim. Vamos fazer, eu gosto de fazer ceninha. Beber. Começa a engatinhar. Daqui a pouco ele pega um negocinho que você fazer assim. Daqui a pouco, lá, daqui a pouco ele começa a fazer assim, ele começa a fazer assim. E aí vai. Daqui a pouco ele faz assim, já faz assim, já faz assim. Daqui a pouco ele já faz assim, assim. Daqui a pouco ele já tá. Aí você fica ele, nossa, rachou o cu no chão. Eu estou falando meu filho. Meu filho começando a andar na cada cabeçada, nossa, rachou. Daqui a pouco você vê seu filho já tá assim, ó. Você entendeu? A vida cristã, começa engatinhando, como meninos recém-nascidos, desenvolvem pelo puro leite espiritual, para que, pelo intermédio dele, você possa crescer pela salvação. É o que a Bíblia fala. Aqui então é o lugar Peniel. Louvado seja o céu de Jesus. Peniel. Se você não descobriu ainda o que é que você está fazendo aqui, por que mandar você para cá, eu estou te falando e estou te mostrando a luz da palavra de Deus. Esse lugar é Peniel. Peniel significa lugar de encontro com Deus, assim como face a face com Deus. Você leu aí? Deus quer face a face com você. Deus não quer mais que você fique tendo experiências com Ele através das experiências dos outros. Ele quer desenvolver relacionamento íntimo, profundo, pessoal e imprescindível com você. Ele quer que você tenha suas próprias experiências com Ele. Vamos aprender? Gostou do bebezinho, do gatinho? Isso chama-se crescimento ou aprendizagem multidimensional. As pessoas começando em estágios incrementais de mudança, sequenciais, elas vão se desenvolver. O Deus é assim. Aqui você está falando de Deus para outra pessoa. Passa mais um pouquinho de tempo, você já está falando de Deus. O Deus não é mais para uma pessoa, agora é 2 ou 3. Que nem vocês não percebem, mas a conversa é aqui. Nós saímos daqui dessa espiritualidade, aí de noite, por conta de vocês mesmos, um pinho vai subindo ali, daqui a pouco esse pinho vai aumentando. Quando você menos espera, você vira um pastor, um presbítero, um evangelista, porque esse é o ID de Deus. O ID de Deus para todos nós é único. As formas com que ele faz é diferente, mas o ID é único. ID por todo mundo, pregar a evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando o amor de Deus, curando enfermos, expulsando demônios. Para todos é o mesmo ID. Agora, a estratégia que ele vai usar na sua vida, eu não sei. Eu sei qual foi a estratégia que ele trouxe para que comece. De trazer você para cá. Se foi seu pai, se foi emoção, se foi avião, se você caiu de paraquedas. Isso eu deixei você estudar. Eu sei que foi a estratégia de Deus. Agora, continua a estratégia de Deus. Não para, vocês não percebem. Não tem reuniãozinha de noite lá? Começa assim. Começa hoje falando com o outro. Daqui a pouco tem um grupinho. Mas aí quando a gente vai passar perto do grupinho, o tia está falando de Deus ali, pergunta a comunidade uma vez. Mano, eu tava lá na parada, uma fita louca mesmo, pá. Aí os homens, pá, chegou os homens e tal, aí o bagulho ficou feio. E blá, e blá, e blá, e blá. Será? Tem a ver a cabeça desse camarada, arrancar aquele cérebro e jogar outro? Parece que é isso que falta fazer. Amém, família? Amém. Aqui é Peniel, lugar de Deus. Vamos encerrar a reunião.